Glória a Deus, palavra abençoada para a nossa vida, começando mais um dia na presença de Deus. Hoje é sexta-feira e vamos dar continuidade no livro de 1 Crônicas capítulo 6, no livro de 1 Crônicas capítulo 6, versículo 41 até o 81 para a nossa meditação. Amém? A palavra de Deus fala para mim e para você: filho de Etne, filho de Zera, filho de Adaias, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jate, filho de Gerson e filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quisse, filho de Adibe, e filho de Maluque, filho de Azabias, e filho de Amásias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer. E a palavra de Deus fala, olha só, que o filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi, e os seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, o servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, o seu filho Eleazar, o seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraias, seu filho Meraiote, seu filho Amarias e seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimás, e estes foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arabaldes que a rodeiam. Porém o território da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefone. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Líbna e os seus arabaldes, e Jatir e Estemoa e os seus arabaldes, e Ilem e os seus arabaldes, Debir e os seus arabaldes, e Assã e os seus arabaldes, e Bet-Semes e seus arabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arabaldes, Alemete e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manases. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali e da tribo de Manases em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arabaldes, e deram-lhes por sorte, estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque eles deram as cidades de refúgio Siquém e os seus arabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arabaldes, e Joquimeão e os seus arabaldes, Bet-Oron e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, e da meia tribo de Manases, Aner e os seus arabaldes, e Bileam e os seus arabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manases, Golã, em Bazã, e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes. E da tribo de Zácar, Quedes e os seus arabaldes, e Daberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem os seus arabaldes, e da tribo de Asser, Massal, os seus arabaldes, e Abdon e os seus arabaldes, e Ucoque e os seus arabaldes, e Reobe e os seus arabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arabaldes, Amon e os seus arabaldes, e Kiriataim e os seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon a Rimon e os seus arabaldes, a Tabor e os seus arabaldes, e Dalem do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer do deserto e os seus arabaldes, e a Jaza e os seus arabaldes, e a Asquedemote e os seus arabaldes, e a Mefate e os seus arabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arabaldes, a Manaim e os seus arabaldes, e a Esbom e a seus arabaldes, e a Jazer os seus arabaldes.
1 Crônicas capítulo 6, continuação do versículo 41 até o 81. Glórias a Deus. Vamos orar, amados, vamos falar com Deus, pedir a bênção e a proteção para o nosso Deus sobre a nossa família. Senhor Deus Pai amado, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Tu és o Deus que tem nos colocado, Jesus, em caminhos conforme a Tua palavra. Tu és o Deus, Papai, que tem feito a Tua obra sobre a nossa vida. Tu és o Deus, Pai querido, que tem feito a Tua obra sobre a nossa casa. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as falhas, todos os pecados. Nós somos seres humanos, Deus, repleto de falhas, e estamos aqui, Papai, com o nosso coração, Deus, voltado para o Senhor, clamando, Jesus, pelo Teu milagre, clamando, Papai, pelo Teu amor incondicional, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tu és o Deus que tem feito a Tua obra, Tu és o Deus que tem nos presenteado, Papai, com mais esse privilégio, Pai, com mais essa oportunidade em estarmos falando do Teu amor, em estarmos falando da Tua graça, Senhor. Nós pedimos perdão por todas as falhas, todos os pecados. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Pai, venha segurar em nossas mãos e nos dar força e nos dar discernimento, que cada dia nós possamos estar andando de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu ensinamento, Pai. Esteja conosco, nos guardando e nos protegendo, que esse dia seja um dia de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Nós pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua graça e a Tua capacitação, a Tua mão poderosa, Pai, nos erguendo, que cada dia, Jesus, nós possamos estar vencendo e estar, Pai, falando mais e mais do Teu amor. Glória a Deus. Amados, para quem está chegando hoje e está vendo que nós começamos hoje do versículo 41 até o 81, igual eu falei ontem, que sempre quando o capítulo for mais de 40 versículos, para não ficar tão extenso o nosso estudo, eu vou dividir ele em duas etapas, tá bom? Mas para ficar até mais fácil, dos entendimentos dos amados irmãos, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família. À noite estamos de volta com 1 Crônicas capítulo 7. Deus abençoe.